393 candidatos entraram na disputa. Na prática, 393 processos que serão analisados pelos procuradores e desembargadores da Justiça Eleitoral. A vida de cada um dos candidatos será avaliada. Qualquer deslize na lei pode implicar em proibição na disputa de uma vaga no Karnak, na Assembleia ou em Brasília. Todos os candidatos devem ficar bastante atentos no sentido de ver aqueles requisitos em que a lei exige para que possa viabilizar a sua candidatura. Há o requisito nessa nova legislação de todos aquelas certidões, dupla filiação partidária, domicílio, de forma que todos os candidatos devem estar atentos à enumeração daquele rol de requisitos que a lei estabelece para que possa ter sua candidatura viabilizada. Os erros mais comuns cometidos pelos candidatos são não ter cumprido obrigações eleitorais, como votar, por exemplo, ter mais de um domicílio eleitoral, possuir dupla filiação partidária, ou ter maus antecedentes que sejam apanhados pela lei da ficha limpa. Hoje, o Ministério Público vai avaliar o nome de cada um dos candidatos inscritos e elaborar uma lista com o nome daqueles que estejam em situação irregular e que, no entendimento dos procuradores, não possam disputar as eleições. O Ministério Público Eleitoral, como um dos legitimados a propor ação de impugnação de registro de candidatura, com base na lista que foi divulgada pelo Tribunal Regional Eleitoral, está analisando o enquadramento de cada pedido de registro nas hipóteses da legislação, para se identificar casos em que necessite o ajuizamento de ação, propô-los. O prazo em relação à primeira lista termina hoje, no dia 13 de julho, mas ainda há um prazo complementar porque foram feitos registros individuais cuja publicação foi posterior. A lista do Ministério Público Eleitoral com o nome de candidatos que possivelmente estejam em situação irregular será entregue ao Tribunal Regional Eleitoral. Os juízes terão até o dia 5 de agosto para julgar todos os casos. O presidente do tribunal garante: este ano não haverá atrasos e todos os candidatos que assumirem os cargos eletivos já terão a sua condição analisada. Nós temos o prazo, é dia 5 de agosto, nós temos que julgar todos esses processos. Se entrar 10, 20, 50, 100. Eu não tenho ainda o número, porque na realidade nós só temos esses dados depois de encerrado, hoje às 19 horas, que é o prazo limite. Aí depois daí é que nós temos o número, mas isso aí nós vamos, nem que tenhamos que trabalhar 24 horas.